1968, Brasil. O caso macabro do funeral, que nunca terminou. Em 1968, o Brasil vivia um período conturbado. Nas grandes cidades, a política e os protestos tomavam conta das manchetes. Mas, a centenas de quilômetros dali, nas montanhas silenciosas de Minas Gerais, um vilarejo esquecido pelo tempo guardava uma história que jamais chegou aos jornais. Uma história que os poucos sobreviventes preferem não contar e que até hoje permanece cercada de dúvidas, medo e silêncio. O vilarejo de Santa Fé do Cerro era formado por não mais do que 40 famílias. Casas simples, feitas de barro e madeira, ruas de terra batida e um pequeno cemitério no alto do morro, cercado por um muro de pedras cobertas de musgo. A vida ali seguia o mesmo ritmo há décadas. Missa aos domingos, feira às quartas e noites escuras iluminadas apenas pela luz trêmula das lamparinas. Mas, na manhã de 15 de agosto de 1968, algo que parecia comum deu início a um dos episódios mais estranhos já registrados no interior mineiro. O funeral de Antônio Ramos, um fazendeiro conhecido na região. Homem respeitado, mas temido por alguns por causa de seu temperamento e das histórias que corriam sobre ele. Antônio havia morrido subitamente, sozinho em casa. O corpo foi encontrado pela empregada, Dona Sebastiana, uma mulher simples que, segundo consta, desmaiou assim que viu o patrão caído no chão da sala, com os olhos abertos e a pele tomada por um tom acinzentado. A causa da morte foi dada como ataque cardíaco. Mas os vizinhos diziam outra coisa. Alguns juravam ter ouvido gritos durante a madrugada. Outros afirmavam que viram luzes estranhas vindas do interior da fazenda, mesmo com todas as janelas fechadas. E um grupo pequeno, formado pelos mais antigos do vilarejo, dizia que o velho Antônio havia mexido com algo que não devia. O funeral foi marcado para o dia seguinte, no pequeno salão ao lado da igreja de Nossa Senhora das Dores. Chovia sem parar. O caixão foi colocado no centro da sala, e aos poucos os moradores foram chegando, cada um trazendo um pedaço de pano para enxugar o rosto e espantar o frio. Mas algo incomodava todos. O corpo parecia fresco demais. Mesmo após um dia inteiro desde a morte, a pele não apresentava sinais de rigidez, e o rosto mantinha uma expressão quase natural. O padre local, Padre Olavo, comentou em voz baixa com um dos fiéis que jamais havia visto um cadáver assim. Durante a noite, a chuva piorou. O vento batia nas janelas e o gerador da igreja falhava de tempos em tempos. Em um desses momentos de escuridão, alguém jurou ter visto o corpo mexer. Apenas um leve tremor na mão, mas o suficiente para que o murmúrio se espalhasse como fogo entre os presentes. O padre tentou acalmar a todos, dizendo que era apenas o efeito da luz das velas. Porém, quando a energia voltou, um dos castiçais havia caído no chão, e o braço direito do morto agora repousava em outra posição. A confusão se instaurou. Muitos correram, outros se benzeram, e Dona Sebastiana gritava que o patrão ainda estava vivo. O padre ordenou que todos se afastassem e fechou a sala. Quando reabriu as portas, minutos depois, o corpo estava imóvel novamente, mas o caixão parecia ligeiramente fora do lugar. No dia seguinte, o enterro foi feito com pressa. O caixão foi levado ao cemitério sob uma chuva fina. Quase ninguém quis acompanhar o cortejo até o final. Apenas o padre, Dona Sebastiana e o coveiro, seu Arlindo, permaneceram até que a última pá de terra cobrisse o túmulo. Mas foi naquela mesma noite que o verdadeiro terror começou. Moradores próximos à igreja disseram ter ouvido batidas vindas debaixo da terra. Outras testemunhas contaram que viram pegadas úmidas no corredor do templo, que iam em direção à sacristia e desapareciam de repente. Nos dias seguintes, animais começaram a sumir. Galinhas, cabras, cachorros. As pessoas evitavam sair à noite. O padre chegou a organizar vigílias, mas ninguém mais queria se aproximar do cemitério. 4 dias depois do enterro, o coveiro Arlindo desapareceu. Encontraram suas ferramentas jogadas no chão e o portão do cemitério aberto. O padre, tomado pelo desespero, escreveu uma carta ao bispado de Diamantina,
pedindo que enviassem alguém para purificar o local. Mas a carta jamais chegou. Foi somente em setembro, quase um mês depois, que a tragédia tomou proporções maiores. Durante uma madrugada fria, um grupo de jovens, movidos pela curiosidade, resolveu abrir o túmulo do fazendeiro. Quando removeram a tampa do caixão, encontraram o corpo de Antônio de bruços, com as unhas quebradas e marcas profundas nas tábuas de dentro, como se tivesse tentado sair. Um dos rapazes enlouqueceu ao ver a cena. Outro fugiu do vilarejo e nunca mais foi visto. E o terceiro, chamado Manuel, foi quem contou a história aos poucos que restaram. Segundo ele, o corpo ainda tinha calor e os olhos estavam abertos. Padre Olavo tentou manter o caso em segredo. Enterrou novamente o corpo, desta vez com cruzes de ferro e sal espalhado ao redor. Mas nada parecia deter os acontecimentos. As luzes voltaram a aparecer na fazenda abandonada, e os sinos da igreja soavam sozinhos nas madrugadas. Os habitantes começaram a deixar o vilarejo. Casas foram abandonadas, plantações secaram, e o nome Santa Fé do Cerro desapareceu dos mapas locais em poucos anos. Até hoje, ruínas da antiga igreja ainda podem ser encontradas no alto da serra, cobertas por vegetação e silêncio. Em 1982, uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais visitou o local para registrar depoimentos dos últimos moradores. Entre eles, uma senhora de idade avançada, identificada apenas como Sebastiana, contou o que lembrava. "Ele não morreu não, meu filho. Só foi enterrado cedo demais. E, quando voltou, não era mais ele." Nenhum registro oficial foi encontrado sobre o padre Olavo, o coveiro Arlindo ou mesmo o fazendeiro Antônio Ramos. Os livros da paróquia desapareceram e o cemitério, hoje tomado pelo mato, guarda apenas um túmulo intacto, sem nome, sem data e coberto por uma cruz de ferro retorcido. Alguns viajantes afirmam ouvir, em noites de neblina, o som distante de batidas vindas do chão. E dizem que, se você permanecer tempo demais no local, poderá sentir o leve tremor da terra, como se alguém ainda tentasse sair. E assim termina o caso que o tempo tentou apagar. Mas que o vento e o silêncio de Santa Fé do Cerro ainda sussurram nas madrugadas. Histórias como essa não aparecem nos livros nem nos jornais. Estão guardadas nas sombras, esperando quem tenha coragem de ouvir. Se você chegou até aqui, e é porque também sente que há algo além do que os olhos podem ver. Então se inscreva agora no canal Arquivos Secretos e ative as notificações. Toda semana você vai conhecer um novo caso perdido no tempo. Histórias reais, ou quase reais, que continuam vivas, nos cantos mais escuros da memória humana.